Olá, meus queridos, queridas, seguimos com nossos estudos de direito penal. Nós vamos ver agora, na sequência de aulas, os crimes contra a fé pública. São crimes super interessantes, diversos entre eles, mas todos eles muito interessantes. Ora, primeiro vamos entender o conceito de fé, né? Fé é acreditar naquilo que eu não vejo, né? Mas que eu dou crédito, que eu acredito. Isso é fé. Fé religiosa, fé espiritual de alguma maneira. Então, o legislador foi muito sábio em escolher aqui fé pública. Eu estou protegendo esse valor, que é o valor em que eu vou ter confiança, fidúcia, confiabilidade, eu vou acreditar naquilo que muitas vezes eu não vejo. Eu não vi o momento em que você teve expedida aquela carteira de motorista, aquela cédula de identidade. Eu não vi o momento em que a Casa da Moeda fabricou aquela cédula de dinheiro, mas eu dou fé àquele documento, eu acredito naquele documento. Então, a sociedade precisa acreditar nesses documentos, nesses elementos, para que ela possa funcionar. A sociedade precisa confiar nesses elementos para que ela possa efetivamente gerar aí as relações comerciais, as relações interpessoais, eu poder comprovar que eu sou eu, né, que eu posso ter a comprovação daquela habilitação. Imagine a cada momento em que eu exibisse a minha carteira de motorista, aquilo ali tem que passar por uma perícia para verificar, a sociedade não funcionaria. Então, esse valor, fé pública, representa de forma muito clara a confiabilidade, a confiança que nós, enquanto sociedade, precisamos dar, precisamos conferir a, a esses elementos para que a sociedade possa realizar seus diversos e plurais atos. Nós vamos estudar, portanto, a partir do artigo 289, uma sequência de crimes, todos eles que protegem, que tutelam esse valor, o valor confiabilidade, confiança, fidúcia. Né? Esse título, repito, vocês encontram no Código Penal a partir do artigo 289. Então é o título 10 da parte especial do Código Penal, onde eu vou proteger todo esse conjunto, essa gama de elementos públicos que denotam, que exigem efetivamente a necessidade de confiabilidade, de fidúcia, de confiar nesses elementos públicos. Nessa nossa aula de agora, nós vamos conversar sobre o capítulo 1 do título 10, que ele trata da moeda falsa. Então, vou ver com vocês dos artigos 289 a 292, que fala da moeda falsa. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a moeda em si. A moeda, se você analisa historicamente, ela sempre foi um símbolo. A moeda tem um valor simbólico. Vamos voltar bem lá atrás. Eu não vou aqui perder nosso tempo analisando a história do dinheiro, não é isso. Mas, rapidamente, eu queria traçar aqui alguns pontos que são fundamentais. Bem, no primeiro momento, nós enxergávamos, nós tínhamos ali o escambo. Né? No primeiro momento, o que existia era o escambo. Eu produzia aquilo para a minha subsistência, começou a sobrar alguma coisa e eu trocava com a tua sobra, pelo valor que eu impunha efetivamente em relação àquilo. Né? No momento seguinte, a gente vai viver a grande era do chamado metalismo, onde determinados metais preciosos, por eu confiar a eles um valor, eu atribuir a eles um valor, eles passam a representar o meio através do qual nós vamos realizar as diversas trocas de serviços, de bens, de objetos na sociedade. É uma história que eu acho muito interessante. Quando os primeiros espanhóis chegaram na América Hispânica e viram, sobretudo no território, por exemplo, dos Andes, né, o território que vai Peru, Equador, Bolívia, Colômbia, eles encontraram os índios vestidos de ouro, né, literalmente vestidos de ouro. Então imagina o deslumbramento
do europeu, dos espanhóis nesse caso, no auge do metalismo, onde as negociações eram feitas em barras, em lingotes, em moedas de ouro, de prata, de cobre, encontraram ali um indivíduo vestido de ouro. E perguntaram a eles, na dificuldade da comunicação, onde era a fonte daquela coisa amarela que tinha tanto valor. E os índios levaram até as plantações de milho. E para eles tinha valor milho, não ouro. Né? O ouro era um vestimento, um adorno, mas o milho tinha valor porque o milho era alimentação. Então veja, o valor é dado pelo valor que o valor da coisa é mensurado pelo valor que eu atribuo a ela. E durante muitos séculos nós atribuímos aos metais nobres esse valor, diretamente no primeiro momento, e depois, para facilitar, havia a substituição por moedas, né? Elas usavam o ouro, a prata para cunhar moedas. Então, ali também existia um valor simbólico, aquele ouro, aquela prata, aquela platina, aquele bronze, eles valiam pelo valor simbólico que eu atribuía a eles. Depois disso, há uma evolução. É claro, repito, estou simplificando aqui literalmente séculos, mas só para que a gente possa chegar aonde eu quero chegar. Depois disso, houve a evolução e a gente passa a ter efetivamente a instituição do chamado lastro-ouro. A gente substitui aquele ouro enquanto metal fisicamente delimitado por um papel, que é o papel moeda, mas aquele papel moeda continua tendo efetivamente o seu valor por estar vinculado ao lastro ouro, ou seja, o que dava lastro, sustentação àquele determinado papel chamado moeda, essa cédula, era o que eu tinha de reserva de ouro. Então, se um país emitia papéis que chamava de cédula, de moeda, papel moeda, ele tinha que fazê-lo na mesma quantidade, na mesma proporção do ouro que ele tivesse em suas reservas. Então, daí porque a gente vai falar de lastro-ouro. Então, se eu emitisse 100 milhões de cédulas naquela determinada moeda, nós teríamos efetivamente o correspondente a isso em ouro. Nós teríamos o correspondente a isso em ouro. Então, dentro disso, eu tinha que ter o ouro para dar lastro ao meu papel moeda. No século XX, esse padrão ele vai ser alterado e hoje o que faz com que aquela moeda tenha valor, aquela cédula, aquela moeda, ou seja, a moeda que eu, enquanto país, produzo, emito e coloco em circulação, é o tamanho da minha economia. Portanto, é o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que dá sustentação a essa economia. Daí porque os países com maior PIB, os países com maior sustentação econômica, tendem a ter moedas mais valiosas, valem mais, passam a ter efetivamente mais confiabilidade em relação a isso. Né? Dentro disso entra o crime de falsa moeda, porque eu vou ter que fabricar papel. Tem que fabricar papel e aquele papel vai ser definido como cédula em meio circulante. Então, como é que funciona? No caso do brasileiro, a Casa da Moeda fabrica, estou falando daquelas cédulas de real, moedas de real, a pedido do Banco Central. E é o Banco Central que determinará quanto e quando aquela moeda vai entrar em circulação. Então ele recebe da Casa da Moeda aquelas cédulas preparadas, prontas, mas aquilo ali por enquanto ainda é papel, é só papel. Ele vira moeda, vira dinheiro, no momento em que a autoridade monetária brasileira, no caso o Banco Central, faz com que aquela determinada moeda venha a entrar em circulação. Daí porque o nome técnico é meio circulante. Então o dinheiro que está em circulação a gente vai chamar de meio circulante, porque ele está em circulação, vai rodar. Então o Banco Central encomenda uma quantidade X de cédulas, as recebe, guarda ali em seus depósitos e vai soltando, vai disponibilizando isso para os bancos, para que os bancos coloquem isso dentro de circulação.
No momento que aquela moeda fica deteriorada, rasgada, danificada, ele retira de circulação e aquilo que era dinheiro volta a ser meramente papel. Então veja, ele nasce como um papel, entra em circulação e aí vira dinheiro por força da determinação da autoridade monetária, no caso brasileiro, o Banco Central do Brasil, e depois, no final da vida, ele é retirado da circulação e ele volta a ser apenas papel. Tá? Então essa é a dinâmica de fabricação, utilização e destruição do dinheiro. Então a Caixa da Moeda fabrica, eu vou receber aquilo ali, coloco em circulação através do sistema bancário, depois eu vou retirando no momento que aquela cédula já esteja danificada através do próprio sistema bancário e a inutilizo. Mas é dinheiro apenas durante aquele período em que eu entrei em circulação e estou em circulação, cumprindo a ordem da autoridade monetária. Então é por isso que a gente precisa desses conceitos iniciais para entender aqui o que é que diz aí o artigo 289. Ele vai falar em falsificar, fabricando-a ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de 3 a 12 anos. Então estou fabricando, veja que ele fala em falsificar, fabricando-a ou alterando-a. Qual é a diferença? A fabricação aqui, quando ele fala em fabricando-a, eu estou fabricando integralmente. Estou fazendo uma fabricação integral. Há uma fabricação integral aqui que eu preciso observar. Do outro lado, quando ele fala em alterando-a, ele está querendo que você entenda que houve uma falsificação parcial. Né? Então, se eu fabriquei desde o zero, eu estou fabricando-a. Se eu falsifiquei alterando uma cédula já verdadeira, eu estou no alterando. Então, a fabricação significa 100%, alterar significa uma falsificação parcial. É crime do mesmo jeito, estão capitulados aí no mesmo tipo penal. Veja o parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem por conta própria ou alheia importa ou exporta, adquire, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Então aqui não só fabricar ou alterar em si é crime, mas como todas essas figuras aí do parágrafo 1º. Eu adquiri, eu estou cedendo, eu estou emprestando, estou guardando aquela moeda. Claro que aqui tem que existir dolo, né? Eu sei que a moeda é falsa e estou apenas tendo-la como depósito, tendo-a em depósito. Eu estou apenas emprestando. Tudo isso é crime. Eu não fabriquei, mas eu tenho em depósito aquela determinada moeda. Tá? O crime é o mesmo. Veja que nas mesmas penas incorre quem diz o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação, depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Muita atenção com o parágrafo 2º, porque no parágrafo 2º você começa como vítima e termina como criminoso. Então você recebeu de boa fé aquela moeda falsa, você recebeu aquela cédula, aquela moeda metálica falsa de boa fé, portanto você é vítima no primeiro momento, mas ao perceber que aquela moeda era falsa, sem querer ficar com prejuízo, você passa à frente. Então você comete o crime. Claro que aqui existe o dolo. Eu tenho, veja que ele diz claramente, depois de conhecer a falsidade. Se eu não tinha como ter o conhecimento, eu não percebi, passei à frente sem isso. Rafael, quem tem que provar? O Ministério Público terá que provar que você sabia daquela falsidade. Ele vai provar isso através de testemunha, de outros meios quaisquer. Mas o crime só existe na modalidade dolosa. Tem que haver aqui a modalidade dolosa. Tá? Parágrafo 3º, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão, no caso o próprio banco, a Casa da Moeda e o Banco Central, que emite e autoriza a fabricação de moeda. Fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ou determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Então, se eu coloco em circulação aquele papel moeda, que até então é só papel, sem as devidas autorizações, ou seja, o Banco Central autorizou que eu colocasse em circulação 100 milhões de reais em notas de 50. Eu coloquei 150 milhões, eu estou praticando esse crime, porque aqueles 50 a mais são só papel. Veja que interessante, a falsificação, o crime de falsa moeda não é só a fabricação em si,
mas uma série de outras condutas, como por exemplo o papel moeda que foi fabricado corretamente. Repito, para que ele seja considerado moeda, ele precisa ser validado como tal pela autoridade monetária. Se eu lanço em circulação mais do que a autoridade monetária me autoriza, ou seja, mais do que o Banco Central me autoriza, eu estou a cometer o crime do artigo 289 nesse parágrafo 3º. Portanto, a moeda falsa não é apenas aquela que foi fabricada indevidamente, mas aquela que foi fabricada corretamente, mas lançada de forma equivocada. Por quê? Porque eu tive o dolo de lançar mais no mercado, fazer circular mais do que deveria. Né? E aí ele vai dizer no parágrafo 4º, nas mesmas penas incorre quem desvia, faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. A mesma coisa, ou seja, eu lancei mais do que eu fui autorizado, ou eu não fui autorizado de forma nenhuma, mas fiz circular. É por isso que o Banco Central, cada cédula tem seu código de série, tem seu número de série. Então o Banco Central sabe exatamente qual foi o lote que foi lançado, em que dia, com qual quantidade. Então se eu lanço antes da autorização do Banco Central, ou além da autorização do Banco Central, eu estou cometendo crime, respectivamente aí nos artigos, no artigo 289, parágrafo 4º e parágrafo 3º. Então, aqui é uma modalidade muito interessante, porque a moeda, aquela papel moeda, fisicamente ele é verdadeiro. Fisicamente ele é um documento fabricado pela Casa da Moeda com todas as formalidades necessárias, com todos os cuidados necessários. Porém, eu lanço antes do tempo ou lanço além do limite que o Banco Central me autorizou. Tá? Veja o 290, ele vai trazer umas figuras assemelhadas, crimes assemelhados ao de moeda falsa, diz o 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, suprimir em nota, cédula ou bilhete recolhido para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para fim de inutilização. Veja que ele traz várias figuras aqui. Entra, portanto, quando eu pego duas partes de cédulas que são verdadeiras, mas estão rasgadas, e uma formando uma terceira, isso é o crime do artigo 290. Lembra que eu falei para vocês que o dinheiro é só dinheiro. No momento que eu lanço no mercado, através do sistema bancário, ele vira dinheiro. Quando eu recolho para a destruição, eu vou ter efetivamente aquele papel moeda voltando a ser apenas dinheiro, aquele dinheiro voltando a ser apenas papel. Então, se eu faço com que aquele papel que foi recolhido, que estava deteriorado, estava danificado, estava inutilizado, para destruição, se eu faço com que ele volte ao mercado, eu estou praticando também o crime do artigo 290. Então, 290 tem várias figuras. Eu formo uma terceira cédula a partir de duas, eu retiro, por exemplo, imagina que quando aquela cédula voltou ao Banco Central, eu coloquei um carimbo para inutilização. Aí eu apaguei aquele carimbo e restituí ao mercado. Tudo isso entra efetivamente como elementos definidores do artigo 290. O artigo 290, repito, entra aí como elemento de definição de todos esses crimes. O parágrafo único do mesmo 290 fala que o máximo da reclusão é elevado a 12 anos, porque o original dele é 8, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tenha fácil ingresso. É o caso daquele que trabalha no banco, ou no Banco Central, onde o dinheiro foi recolhido para ser inutilizado, para ser destruído, e eu devolvo à circulação. Aquilo ali já não é mais dinheiro, tecnicamente, aquilo ali é só papel. E eu faço com que ele volte a circular indevidamente. Se eu trabalho em uma dessas instituições, eu estou aí no parágrafo único do artigo 290. Artigo 291, petrechos para falsificação de moeda. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto, especialmente destinado à fabricação de moeda. Isso aqui é importante porque não é necessário, quando ele fala em especialmente destinado, não é que ele foi fabricado para fazer moeda. Eu dei uma destinação a ele. Então, por exemplo, as máquinas de fotocopiadoras,
elas não são fabricadas originalmente para fabricar moeda, mas se eu dou aquela destinação, ou seja, uma máquina fotocopiadora, uma impressora de alta resolução, que eu dou a destinação específica de fazer moeda falsa, eu estou aí a cometer o artigo 291, né? E finalmente o 292, emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que tenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou que falte indicação da pessoa a quem deva ser pago, tá? Então veja, do 289 ao 292 são os crimes que envolvem falsa moeda, moeda falsa. O que é importante? A gente lembrar que moeda é um símbolo, aquele papel moeda, aquela moeda metálica, para ser de fato dinheiro, tem que ter a chancela do Banco Central. Portanto, se eu fabrico, se eu altero, se eu lanço mais do que o Banco Central autorizou, se eu, de alguma forma, lanço sem autorização do Banco Central ou restituo aquela determinada cédula que deveria ser descartada ao mercado, tudo isso representará aí o crime dos artigos 289 e 290. Então, os crimes contra a fé pública envolvem essa confiança, essa confiabilidade. Como nós vimos aqui, primeiramente, confiança na moeda. Depois a gente vai evoluir nas próximas aulas para ver confiança em documentos, em identidades, documentos públicos, privados e todos os outros. Tá bom?